novo alvo no Vasco da Gama, últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A saideira do Giro de Notícias pintou mais uma especulação no Vasco. O novo alvo, Danilo Barbosa, volante, que já passou pelo próprio São Januário. Ele iniciou a carreira no Vasco e jogou por uma série de clubes no exterior. Na última temporada pertencia ao Al-Ula da segunda divisão da Arábia Saudita. Você gosta do nome? Quem você acha que é a prioridade no Vasco? Aquela posição que o Vasco mais precisa de reforços? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E há um novo alvo na mira do Vasco da Gama, Yeboah, atacante equatoriano de 26 anos de idade, que pertence ao Venezia e foi titular da sua seleção na Copa do Mundo em 4 jogos. Não marcou gol, nem deu assistência, mas é bom jogador. Assisti a Equador e Costa do Marfim no estádio, lá na Filadélfia, e gostei, deixou boa impressão. Jogador de velocidade que atua especialmente pelo lado direito. Contrato no Venezia só se encerra em junho de 2028. E a temporada passada do Yeboah, com a camisa do time italiano, foi bem legal. 36 jogos, 12 gols e 10 assistências. O jogador está avaliado em 5 milhões e meio de euros, embora tenha sido comprado por 2 milhões e meio de euros. Apesar de ser equatoriano, ele fez toda a base no Wolfsburg da Alemanha e ainda passou pela Holanda e pela Polônia até chegar ao Venezia. Se confirmado o interesse e o Vasco conseguir avançar nas negociações, trata-se para mim de um jogador bem interessante, que pode ajudar bastante o setor ofensivo do Cruz Maltino. Só para completar sobre o Vasco, muita gente perguntando por que o Deossa ainda não foi anunciado. A última informação que surgiu é de que o Betis quer uma compensação pelo empréstimo até o fim da temporada, e essa compensação poderia custar até 1 milhão de euros. Não me parece fazer muito sentido você pagar 1 milhão de euros por um empréstimo de 6 meses, levando em consideração que a obrigação de compra está estabelecida no contrato. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Vasco espera resolver essa pendência até o fim da semana para poder anunciar de forma definitiva o ex-volante do Monterrey, que já foi pretendido pelo Palmeiras e que pertence ao Betis. Ricardo Rodrigues, boa noite, Nicola. Já começa falando do Vasco para terminar de acabar com o dia. Paulão, hoje a notícia nem é tão ruim sobre o Vasco, né? A Justiça acabou aprovando a obtenção de um empréstimo do Vasco junto ao Marcos Lamar, que é de 40 milhões de reais. Por que há necessidade da aprovação do empréstimo? Porque o Vasco está em meio a uma recuperação judicial. Então criou-se uma modalidade específica para esse empréstimo e esses 40 milhões de reais vão ser abatidos daquele aporte que pode chegar a 3 bilhões de reais que o Marcos e o pai dele, o Zé Roberto Lamar, que prometeram fazer para a compra do Vasco. Esses 40 milhões de reais vão permitir que o Vasco pague uma série de problemas e pendências relacionados à recuperação judicial, além de dar alguma ordem para o fluxo de caixa. A negociação e as garantias bancárias para a compra do Deossa também foram fornecidas e oferecidas a partir desse acordo com o Marcos Lamacchia, tá bom? Então, aos pouquinhos a coisa tem avançado, tem andado, e o Vasco promete dar seus próximos passos muito em breve. O Alan Dutra, boa noite, Perica, tudo bem? Notícias do meu Vascão, abraços. Alan, já falei a respeito dos 40 milhões de reais que foram aprovados pela Justiça e acabam de ser emprestados pelo Marcos Lamacchia, pagamento à vista, o depósito já deve estar na conta, para que o Vasco consiga resolver pendências da recuperação judicial e também tenha algum fluxo de caixa. A partir de agora é buscar reforços. O Deossa está, entre aspas, contratado, as garantias bancárias já foram apresentadas. Agora o Vasco está esperando que o Betis envie o volante colombiano que chega por empréstimo com obrigação de compra, né? Porque as metas são tão simples de serem alcançadas que vai acabar acontecendo de o Deossa ser comprado. Essa operação de compra vai gerar entre 10 e 12 milhões de euros, vai depender de acordo com metas que serão alcançadas, tá? E aí, para completar em relação ao Vasco, o time que deve enfrentar o Independiente Medellín, naquela repescagem para a Sul-Americana, Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano. Eu gosto da defesa. Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira. Adson de um lado, Andrés Gomes do outro e Brenner no ataque, tá? Acho um time interessante para que o Vasco consiga pelo menos a vitória e a classificação para a próxima fase. O Almir Júnior. Boa noite, Nicola. Você acha mesmo que o Lamacchia tem 9 bilhões de reais e vai injetar 33% da fortuna no Vasco? Almir, esses 3 bilhões de reais que seriam investidos é que nem quando o Ronaldo prometeu gastar 400 milhões de reais no Cruzeiro, ele gastou cerca de 100. Desses 3 bilhões, boa parte é de receita gerada pelo próprio Vasco, tá? Mas um aporte inicial vai ser absolutamente importante, porque ou aporta-se essa grana,
ou o Vasco não vai conseguir sair dessa situação de bola de neve, tá? Ótima notícia para o torcedor do Vasco. O Cruz Maltino conseguiu, na justiça, a aprovação de um empréstimo de 40 milhões de reais que virão da empresa de Marcos Lamáquia. No sábado, o Cruz Maltino havia solicitado à justiça para receber esse dinheiro, 40 milhões de reais, via empréstimo chamado DIP, que é para instituições em recuperação judicial. Até por conta da recuperação, há necessidade da aprovação da justiça e isso aconteceu. Com os 40 milhões que vão cair à vista, o Vasco pretende usar para pagamento de coisas relacionadas à recuperação judicial, além do fluxo de caixa. Não haverá juros e a quantia será diluída do total do aporte que o Lamáquia pretende fazer quando assumir a SAF. A gente está falando de um aporte que pode chegar até 3 bilhões de reais. Só para completar, lembrar que em outubro do ano passado, o Vasco já havia tomado um empréstimo de 80 milhões de reais com a Crefisa. E essa grana também deve ser convertida em capital assim que o Vasco passar sua SAF para Marcos Lamáquia e a Crefisa. Fala, Nicole, e o Deossa vem ou não para o Vasco? Sim, o Vasco já apresentou as garantias bancárias exigidas, está aguardando as questões burocráticas e a liberação do volante colombiano. A expectativa é de que ele fosse liberado na semana passada, o que não aconteceu. Imagino que para essa semana a coisa deva andar. Empréstimo com obrigação de compra, que pode variar de 10 a 12 milhões de euros, tá bom? Só ler uma notícia que acabou de sair. Justiça aprova que o Vasco receba empréstimo de 40 milhões de reais da empresa de Marcos Lamáquia. No sábado, o Cruz Maltino pediu para receber esse valor no formato de um empréstimo DIP, formato para instituições que estão em recuperação judicial. O valor cairá à vista e será utilizado no pagamento da recuperação judicial e no fluxo de caixa. Não haverá juros. A quantia será diluída do total do aporte que Lamáquia fará quando assumir a SAF. Ao todo, o investimento passará de 3 bilhões. Tá? Então, vale a lembrança de que em outubro do ano passado o Lamáquia, a Crefisa já havia emprestado 80 milhões de reais, agora mais 40 milhões, e essa grana vai ajudando no processo de transformação do clube, não só na venda da SAF, mas também de passar de dono, né? Enfim, ó. O Arnaldo Vieira, boa noite, Nicola, alguma notícia de mercado do Vasco? Arnaldo, tudo ainda em compasso de espera, muito associado à necessidade das confirmações de que o clube vai ser vendido para o Marcos Lamáquia. A operação está em estágio avançado, o memorando de entendimento está assinado, mas ainda faltam as questões burocráticas, como, por exemplo, a aprovação do Conselho Deliberativo, depois a aprovação dos sócios. Parece ser questão de tempo. Parece que o pior já passou. Mas enquanto tudo isso não for sacramentado, e até o André Sica, que é o advogado que representa a família Lamáquia, disse que esse processo todo só deve terminar para 2027. Mas ainda assim, o Lamáquia está disposto a começar a aportar dinheiro para ajudar o Vasco na busca por reforços ainda nessa janela.